Olá, hoje é 28 de setembro de 2011, então, o que eu tenho para falar hoje? Não tem muito para falar, né? Eu nem sei como fazer esses vídeos para YouTube. Ah, uma ideia, claro, é fazer os vídeos, planejar, planejar e editar os vídeos, né? Para fazer isso eu teria que escrever um texto primeiro, ler o texto e fazer as ilustrações para o texto, para o vídeo. Mas essa forma, esse jeito de fazer vídeos é muito trabalhoso. E, sei lá, se o vídeo não é importante, não tem sentido, né? Dedicar tanto tempo assim para fazer um vídeo que, no final das contas, não tem importância. E outra forma de fazer vídeos é fazer vídeos sem editar, sem nenhum planejamento, sem editar. Esse é o tipo de vídeo, na verdade, que eu prefiro fazer, né? Sem editar, sem planejar. Simplesmente ligar, ligar o gravador ou ligar a câmera e simplesmente começar a falar. Ahn, Embora, nesse caso, né, parece que eu nunca tenho muito o que falar, né? Nunca tenho nada interessante para falar. Nos últimos dias eu fico sempre assistindo aquele filme Thor. E é muito bom, né? Achei muito legal. E fico assistindo é, várias vezes. Mas, que mais? Ultimamente. Ultimamente, alguns dias atrás eu estava lendo, revendo um pouco de física, matemática. E eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre matemática, George Cantor, problema de cardinalidade. Mas eu fiz o vídeo, mas, sei lá, né? Quem é que está assistindo esse vídeo? Eu não sei quem está assistindo, se alguém vai se interessar. Não sei se. A maioria das pessoas que assistem o vídeo nem entende, né, o que eu estou falando, né? Problema de, problema de cardinalidade. Porque o matemático George Cantor, ele falou o seguinte, né? Que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais não tem a mesma cardinalidade. E essa ideia, talvez, eu pessoalmente, né? Eu estou achando que talvez essa ideia esteja furada, esteja errada. Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto que cresce para fora. E o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais é um conjunto que cresce para dentro. Essa é a diferença entre esses dois conjuntos. O conjunto dos números naturais é uma sequência de números que fornece números cada vez maiores, enquanto que o conjunto dos números reais e racionais é uma sequência de números que produz números cada vez menores. Essa é a única diferença entre esses dois conjuntos. E eu estou tentando, né, ver esse tipo de coisa, se esse negócio de conjuntos reais e conjuntos racionais, será que esses dois conjuntos realmente existem? Porque eu fico pensando nisso, né? Na natureza, talvez existam apenas conjuntos naturais. Acho que os números naturais são os únicos realmente que existem na natureza. Ficou meio estranho, mas os números reais, racionais, talvez eles sejam sei lá, uma fantasia matemática, algo que não exista na natureza. Essa ideia de números racionais, reais. Os números reais têm essa base, né, têm esse conceito de números. É, os números reais são contínuos, enquanto que os números naturais são discretos. O ponto é que, no caso dos números naturais, não existe número intermediário. Por exemplo, não existe número entre o 1 e o 2. O próximo número depois de 1 é o 2. O próximo número depois de 2 é 3. No caso dos números naturais, não existe número intermediário entre 1 e 2, ou 2 e 3. Mas no caso dos números reais, existe um número infinito de números entre quaisquer dois números, né?
Essa é a diferença, né, entre os números reais e naturais. Mas essa diferença, na verdade, é como pensar assim que entre o número um e 2 você pega o conjunto dos números naturais e coloca dentro desse intervalo. E o resultado são os números reais. É por isso que eu falo que o conjunto dos números naturais ele cresce para fora. O conjunto dos números reais cresce para dentro. Né? Você pega o conjunto dos números naturais e coloca dentro do intervalo, entre o intervalo de números um e 2, por exemplo. E o resultado é o conjunto dos números reais. Né? Essa é a minha ideia. E seguindo esse raciocínio, o conjunto dos números reais não existe. Não existe isso de conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é simplesmente o conjunto dos números naturais, né, colocado dentro do intervalo. Dentro de cada um dos intervalos 1 e 2. Né? E no final das contas, a única coisa que existe são o conjunto dos números naturais. Né? Porque essa é uma das ideias básicas da mecânica quântica. A mecânica quântica diz que a luz é composta de partículas de luz, né? Fótons. De que a luz não é contínua, na verdade a luz é discreta. É composta de múltiplos de uma unidade básica. E essa unidade básica são os números naturais. Né? Você tem um fóton, dois fótons, três fótons. Você nunca consegue ter meio fóton. Você nunca consegue ter um terço de fóton. Não existe, você não pode usar números reais, né, para contar o número de fótons. Você sempre tem um número múltiplo de fótons. E esse número múltiplo é um número natural. Se os fótons são assim, se a luz é assim, se a luz não é contínua, se a luz é discreta, por que não pensar que todas as grandezas da física também são discretas, em vez de serem contínuas? Esse é o meu raciocínio, né? De que a mecânica quântica, as ideias da mecânica quântica podem ser expandidas para toda a física, para todas as grandezas da física, não apenas para a luz, ou não apenas para grandezas da mecânica quântica. Esse tipo de raciocínio, a consequência desse tipo de raciocínio é que você pode imaginar que o tempo e espaço também são grandezas discretas, não contínuas. Por exemplo, vamos supor que o tempo é uma grandeza discreta. Então você só pode ter múltiplos de uma certa unidade básica. Vamos supor que essa unidade básica seja a hora. Então, se a hora é a unidade básica do tempo, não existe minuto ou segundo. É impossível ter meia hora, um terço de hora, um quarto de hora. A única coisa que você pode ter é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você apenas pode ter múltiplos da unidade básica. É claro, supondo que a unidade básica seja a hora, né, nesse caso. Né? Isso significa que você não pode ter, no caso do tempo, não existe o intermediário. Só existem os pontos discretos. Isso significa que um objeto se movendo no espaço, ele se move no espaço seguindo uma trajetória discreta, como se fosse fotografias. Existe um nome para isso. Fotografia estroboscópica, né? Será? Não lembro bem. É como se você tirasse uma foto a cada 1 hora de um objeto que está em movimento. Só que essas fotografias que você tira, na verdade, são o movimento do objeto. Não é possível tirar uma fotografia uma fotografia intermediária. Você tira uma fotografia a 1 hora, você tira outra fotografia às 2 horas. Mas não é possível tirar uma fotografia a 1 hora e meia. Não existe essa fotografia. Não existe esse objeto. Você procura o objeto nesse instante. Esse instante não existe. O instante em si não existe. Então você não consegue encontrar o objeto nesse instante. E talvez esse tipo de raciocínio
é uma especulação, mas e é possível que toda a mecânica quântica esse é um jeito, talvez, de unificar a mecânica quântica com a teoria relativística de Einstein. Porque um dos grandes problemas da física atual é que a mecânica quântica e a relatividade de Einstein não são compatíveis. Você não consegue unificar essas duas teorias, né? E eu estava pensando nisso, né?